Durante o período da pandemia, tivemos de nos adaptar a um novo estilo de vida. Máscaras, distanciamento e no mercado de trabalho, o home office. Como será agora com a retomada presencial? O home office veio para ficar? Está começando mais um Cenários. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, profissionais precisaram se reinventar e mudar algumas visões tradicionais de trabalho. A pandemia acelerou esse processo e, da noite para o dia, ficamos diante de uma nova realidade: o trabalho em casa. Esse é o tema do programa de hoje e a reportagem é de Rafael Ferreira. No primeiro semestre de 2020, grande parte da população passou por uma série de mudanças na rotina de trabalho. Prédios e centros comerciais foram esvaziados, vimos casas se tornarem escritórios e o modelo home office sendo adotado em diversas empresas. Quase um ano e meio depois, com a vacinação em massa e a retomada presencial, as relações de trabalho parecem ter mudado. Será que a rotina que estávamos acostumados antes da pandemia ainda se encaixa nesse cenário de retomada? Ou o home office veio para ficar? Décio tem uma empresa que desenvolve sistemas de monitoramento. Durante 10 anos, ela funcionava em um espaço próprio de 4 andares. Com a pandemia, a empresa foi para um local menor. Resultado, uma economia de R$500 milhão em um ano. Eu parei de olhar só para o custo principal, aluguel. Comecei a enxergar detalhadamente todos os outros custos envolvidos. E ali, naquele momento, eu percebi e falei, poxa vida, vai fazer muito bem para a saúde financeira da empresa nós optarmos por esse modelo de home office 100%. Então, quando os nossos colaboradores se mostraram satisfeitos e felizes com essa condição de continuar trabalhando em casa, quando os nossos clientes, principalmente, validaram que permanecermos naquele prédio não faria diferença em toda a qualidade do que a gente entrega para esses clientes, nós tomamos essa decisão. O custo menor de manutenção foi uma das vantagens apontadas por empresários que adotaram o modelo home office. Mas o trabalho em casa é uma boa alternativa para os funcionários? Laura tem 20 anos e trabalha na área de marketing em São Paulo. A experiência do home office mostrou os lados positivos e negativos da sua rotina longe do escritório. Eu acredito que para minha saúde mental não é tão bom assim quanto eu penso que fosse, mas para minha saúde física eu acho bem melhor, porque eu tenho mais tempo de andar, de comer melhor, eu tenho horários mais regrados, ainda mais que eu tenho umas doenças que me comprometem, alimentação e tudo mais. Então, questão física, sim, eu acho que estou bem melhor. Mas a questão mental, não, porque a gente tem reuniões todos os dias na empresa com várias pessoas diferentes, muitas pessoas, mas assim, eu conheço elas aqui só por vídeo e no máximo WhatsApp. Mas fora isso, a gente não tem muito contato. A gente geralmente não abre a câmera, né? É um dia ou outro que precisa, então eu fico me sabotando muito nesse esquema, porque quando eu vejo já é 5 horas da tarde e eu ainda tô na cama. Eu levanto, como e volto. Pesquisa feita em 2020 com trabalhadores brasileiros aponta que a maioria gostaria de trabalhar em casa 2 ou 3 vezes por semana. 16% são a favor do home office todos os dias, e os que são totalmente contra não somaram nenhum %. Bom, a tecnologia ela já vem há algum tempo já modificando as relações de trabalho, né? E nesse momento da pandemia ela só veio acelerar. Todo mundo já fala que o mundo não vai ser o mesmo, que nós estamos aí num novo normal, e muitos desses processos que foram incorporados pelas empresas, elas não retornarão. E nós podemos voltar para o presencial, tem algumas atividades que precisam ser presenciais, por exemplo, na área de produção, no comércio varejista, mas as atividades administrativas que podem ser feitas à distância, muitos desses processos serão incorporados. A administradora não tem dúvidas de que estamos diante de novas relações de trabalho. E um mercado que tem crescido junto é o coworking, modelo baseado no compartilhamento de espaços e recursos de escritório por pessoas e empresas.
Rafael é proprietário de uma empresa de coworking que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nos últimos meses, viu a procura por salas compartilhadas crescer e está otimista quanto à busca por estes espaços no período pós-pandemia. Eu acredito que a procura ela já está alta, e ela deve se manter alta por algum tempo até a gente ter uma estabilização realmente final de como vai encerrar o problema da pandemia. Então, tem empresas que ainda estão postergando investimentos, estão postergando algumas decisões com relação à volta dos funcionários para o escritório ou a liberação geral, né? Mas já tem um movimento bastante razoável com relação ao modelo híbrido. Então, hipoteticamente, uma empresa que tem 10 funcionários, ela não precisa ter um escritório para 10, ela tem um escritório para 4. E esses 4 se revezam. Agora eles estão um dia na sua casa, um home office, um dia você está num cliente ou fazendo uma viagem, um dia você está no escritório, ou você vem parte do dia, faz uma reunião e já vai embora, ou você está trabalhando, dependendo da atividade, na sede do cliente. Então, esse eu acredito que é um modelo mais de futuro. Seja home office ou coworking, uma coisa é certa: a pandemia acelerou tendências no mercado de trabalho. E talvez as 4 paredes do escritório que estávamos acostumados já tenham ficado para trás. Como vimos na matéria, a pandemia e a tecnologia causaram grandes mudanças no mercado de trabalho. As empresas precisaram se reinventar e entre suas maiores preocupações estão a saúde e bem-estar de seus colaboradores. Esse é o assunto da nossa próxima matéria. Como os funcionários estão lidando com essas mudanças? O distanciamento social afetou as relações de trabalho? E o que diz a legislação sobre o home office? A reportagem é de Maíra Ribeiro. A adaptação das empresas ao home office trouxe uma realidade completamente nova para suas equipes. Depois de tantos anos trabalhando em ambientes próprios para a realização das tarefas, o isolamento transformou casa em escritório e diminuiu o convívio social. Como as empresas lidam com as dificuldades físicas e emocionais dos funcionários? Houve mudanças na lei trabalhista? Maurício é assistente administrativo e aderiu ao home office em março do ano passado, quando o isolamento social teve início. Ao sair de um espaço equipado para a realização de suas funções, ele teve que reformular o ambiente doméstico para manter o conforto e organização. A primeira que foi a iluminação. Eu precisei deixar uma iluminação mais clara, um pouco mais fria, justamente para o horário que eu estivesse trabalhando, e de maneira que eu não usasse essa mesma iluminação quando não trabalhando, né? Também precisei mudar para uma outra mesa, né, para colocar os computadores e gavetas. Eu precisei redistribuir as coisas de gavetas para guardar documentos, para guardar agendas e os próprios equipamentos. Essas são algumas das dificuldades para a maioria das pessoas que passaram a exercer suas funções em casa. Segundo especialistas, o empregador deve oferecer estrutura para a equipe. As empresas elas devem se preocupar muito com a parte da ergonomia. Essa é uma parte fundamental, porque em que pese o empregado está trabalhando na residência dele, ele é empregado e a empresa é responsável pelas causas que geraram aquela doença do trabalho. Então, a ergonomia é um ponto muito importante. O conforto não é a única preocupação. Monitorar o desempenho dos funcionários é um desafio para empresas que aderiram ao home office. De acordo com o advogado, o uso de ferramentas para fiscalizar o trabalho dos colaboradores tem sido comum nessa nova realidade. No entanto, a legislação trabalhista ainda não deixa claro se esses mecanismos são permitidos. O home office foi incluído na CLT em 2017 e, desde então, a evolução de medidas legais que garantem os direitos dos funcionários que trabalham em casa tem sido lenta. Se discute muito sobre isso, sobre a liberdade. Por isso que eu disse para você, isso vai explodir lá na frente, não vai ser agora tão cedo, mas daqui 2, 3, 4 anos, porque um fato é que ninguém reclama na vigência do contrato de trabalho. Então, nós temos a pandemia ou o home office, uma coisa em massa recente,
E nós temos ainda o tempo que esses empregados vão permanecer trabalhando e só depois que eles saírem que eles vão entrar com reclamação trabalhista. O modelo é relativamente novo e o crescimento inesperado por conta da necessidade de isolamento tornou a adaptação dos colaboradores um verdadeiro desafio. Com o escritório em casa, o convívio entre as equipes diminuiu e, para o psicólogo José Gabriel Maia, isso provocou alterações na qualidade de vida. Aumento de ansiedade, com o aumento da ansiedade, se você está ali muito sozinho, você pode desenvolver um processo depressivo, você pode desenvolver manias em casa, a tua alimentação pode ficar diferente, o teu sono pode ficar diferente, o teu humor pode ficar diferente. Como eu disse, nós somos seres coletivos. A gente foi criado para estar entre as pessoas, né? Foi pensando no bem-estar das equipes que empresas de diversas áreas criaram alternativas para tornar o home office menos frio. Marília é diretora de recursos humanos de uma startup de educação em São José dos Campos. A socialização é um dos pilares da empresa e, com o trabalho remoto, surgiram ideias para tentar encurtar a distância entre as pessoas. Esse modelo híbrido veio para realmente, quase que como um benefício, né, para as pessoas, e ainda assim a gente não está abrindo mão que as pessoas estejam parte também da semana no escritório, quando retornarmos, porque a gente funciona muito bem, para a nossa cultura é importante que a gente esteja perto em alguns momentos. Com o avanço da vacinação e das medidas de flexibilização, as empresas já podem voltar ao trabalho presencial, mas o mercado já discute manter parte da equipe em casa e aderir ao modelo híbrido. Nele, os funcionários alternam entre o trabalho remoto e presencial. É o que a empresa de Marília estuda fazer. Vira e mexe, né? Depois das nossas reuniões gerais, que são geralmente de sextas-feiras, uma vez por mês a gente consegue fazer um happy hour online, né? A gente tinha também uma ferramenta em que a gente conseguiu replicar na ferramenta o nosso escritório. Então, nós temos, por exemplo, um escorregador no meio da Quero, né? A gente conseguiu colocar ali a fotinho do escorregador dentro dessa ferramenta, junto com as salas de reunião, e as pessoas elas vão andando online através da ferramenta e conseguem encontrar alguém que elas queiram conversar. E no momento que a gente chega próximo da pessoa, o áudio é liberado e a gente consegue conversar com essa pessoa como se estivesse ali ido até a mesa dela, né? Essa opção traz benefícios tanto para as empresas quanto para os funcionários, na avaliação do psicólogo. Vai de pessoa para pessoa, como ela lida com essa questão de estar em casa trabalhando. Eu conheço pessoas que se adaptaram super bem, não tiveram muito prejuízo com essa mudança, porém outras sentem muita dificuldade no sentido de falta de disposição, ansiedade aumenta, e aí você não tem aquele apoio do abraço, aquele cafezinho junto com seus colegas de trabalho para espairecer, para discutir alguma questão. A gente precisa ter a videochamada, por exemplo, ou no mínimo aquele áudio do WhatsApp para manter pelo menos um pouquinho a frequência dessa interação, mesmo que não possa ser presencial. É importante cultivar e tentar manter, porque infelizmente, a gente acaba se acostumando a também não interagir. E aí a gente vai ter outros prejuízos também. Com todas as novas tendências do mercado de trabalho, tanto as empresas quanto os seus funcionários precisam se manter atualizados para não ficar para trás. O programa de hoje está chegando ao fim e espero que você tenha gostado. Você também pode assistir os cenários pelo YouTube e pelas redes sociais da TV. Aproveita e já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nada. A TV também está lá no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!